Então, muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Quinta Dimensão. E tal como prometido, estamos aqui novamente à conversa. Para quem vem aqui pela primeira vez, eu sou Ana Correia e hoje vamos ter de novo connosco o António Frois Rafael. Vamos dar seguimento à primeira conversa que nós tivemos aqui há uns tempos atrás, onde abordámos a questão da meditação e do yoga cristão. Isto para quem provavelmente não está muito familiarizado. Portanto, nós estamos habituados a enquadrar tanto a meditação como o yoga em disciplinas orientais. Não tem que ser necessariamente verdade, não é? Que não é verdade. Portanto, cabe-nos a nós agora mostrar a versatilidade destas ferramentas que são extremamente importantes para o nosso bem-estar, para a nossa transformação pessoal e para o nosso crescimento. António Frois Rafael, muito boa tarde, muito obrigada mais uma vez por ter aceito ao meu convite para estarmos aqui à conversa. Eu gosto muito de conversar e estes temas então têm tudo a ver comigo e dá-me um grande prazer poder ser, através da internet, ser um veículo para trazer estes assuntos às pessoas, porque eu acho que é de grande importância. Nós, na nossa última conversa, tivemos a oportunidade de abordar por alto estas questões, tivemos a oportunidade, e para quem ainda não ouviu a nossa conversa anterior, pode ir ao canal de Quinta Dimensão no YouTube, tem lá o vídeo, que é bastante esclarecedor. Temos o privilégio de ter algumas referências literárias que o António nos indicou para nos ajudar, e tudo isto vem, digamos que são todos os ingredientes de um bolo que nós temos que construir, não é, António? Não é, António? É um bolo que temos que ser nós, portanto dão-nos os ingredientes e nós temos que construir este bolo, não é? Obrigado, Ana, pela atenção e mais uma vez nos convidar. Boa tarde a todos, ou boa noite, onde quer que estejam. Exatamente. É um privilégio para mim poder partilhar esta experiência do yoga. O yoga para mim é a vida toda, porque yoga, como sabem, e como a Ana sabe muito bem, é união, não é? Integração. Yoga. Há uma definição mais erudita, digamos, clássica, que é Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga, uma tradução é, yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Portanto, vamos falar de consciência. Há o yoga antigo, mais de 5.000 anos, pré-clássico, pré-védico, pré-ariano, proto-histórico, o yoga antigo. Autores apontam 5.000 anos, 6.000 anos, 10.000 anos. E depois há o yoga moderno, há o yoga medieval, há o yoga contemporâneo. Portanto, há várias possibilidades no yoga. Estava a falar que o yoga é património da humanidade, não é? É património imaterial da humanidade. E, portanto, é de todo o mundo, não é exclusivo da Índia, nem do Oriente, digamos assim. Hoje está em todo o mundo. Terá nascido, segundo os dados arqueológicos, no Vale do Indo, não é? Naquela zona onde é portanto, era o Paquistão, a Índia, era ali no Vale do Indo, que terá nascido com uma civilização muito avançada para a época, que era a civilização dravídica, o povo drávida, que era uma civilização, veja, matriarcal. A mulher ocupava um papel muito importante, central. A minha deusa, a deusa. Hoje, nota-se, volta-se outra vez a falar da deusa, portanto, não só do deus tradicional, masculino, não é? Mas a deusa. E o yoga terá nascido nessa cultura matriarcal, sensorial e desrepressora, portanto, e um yoga naturalista, portanto, ou seja, para os fenómenos há uma razão para todos os fenómenos, causas naturais.
o yoga antigo, que é isso que eu vou falar, que é essa mais a minha área. Depois a Índia foi invadida por muitos povos e cada vez que havia uma invasão, o yoga foi sofrendo alterações. Em 1500 veio o povo ariano, que era um povo, já não era matriarcal, era patriarcal. E como se sabe, sabemos, a sociedade hoje em dia ainda é muito patriarcal, não é? Exatamente. E o yoga sofreu logo uma grande alteração, grandes alterações. Tem vindo a sofrer alterações. Por exemplo, Houve aqui uma breve quebra na internet, não sei se me está a ouvir bem. Estou a ouvi-la, Ok, Ana. ótimo. Portanto, o yoga sofreu ao longo dos tempos e da evolução da sociedade o próprio reflexo evolutivo da sociedade. Isso que nem sempre é necessariamente uma coisa boa, não é? Pronto, as coisas vão evoluindo, não é? Portanto, eu falo do yoga clássico, codificado e pré-clássico. O yoga clássico foi codificado por um homem chamado Patanjali, que segundo os dados apontam que era um mestre, não só de yoga, mas de várias artes. E ele, há um livro que é a base, é uma das principais bases do yoga, para não falarmos talvez a principal base, é um texto base, que é o Yoga Sutra de Patanjali, onde está codificado esse yoga clássico. O meu principal professor no yoga, que é o professor De Rose, brasileiro, viajou para a Índia há mais de 25 anos e ele resgatou o yoga antigo que já estava extinto, o yoga pré-clássico. E é isso que podemos falar um pouco hoje, porque da última vez nós não falámos muito das técnicas do yoga, afinal o yoga... Exatamente. Eu queria ou seja, dar ferramentas às pessoas, não é, Ana? Exatamente. Portanto, para mim, eu acho que muita gente, pronto, não vai saber, mas está-me a falar do yoga, mas existe o yoga. Ou a yoga, não é? Vai ao dicionário, em português, a yoga feminino, a yoga Sim. com I Sim, e não com Y. São Portanto, coisas o diferentes. yoga, são coisas diferentes. Tem coisas parecidas, obviamente. O yoga com Y, com acento no O, com acento circunflexo, é a filosofia antiga. É a filosofia antiga, filosofia prática antiga. Depois, na década de 60 do século XX, principalmente no Brasil, falou-se muito na yoga. A yoga, no meu ponto de vista, é mais para relaxamento, gestão do stress e a cena com os benefícios, com os efeitos. E eu tenho pessoas que vêm ter comigo porque já não conseguem tomar mais comprimidos para combater a ansiedade, querem se ver livre dos comprimidos, já não querem mais o psicólogo nem o psiquiatra, e alguém recomenda o yoga. Ou seja, a pessoa vem em busca de si própria, da sua essência. E é isso que o yoga propõe, portanto, é o encontro connosco próprios. Portanto, yoga, união connosco próprios. Unindo-nos a nós próprios, nós ficamos unidos aos outros, à sociedade, à natureza, ao universo inteiro. Portanto, a união do corpo, do coração e da mente, não é? Connosco próprios. E a proposta do yoga é o autoconhecimento, e a pessoa, conhecendo-se a si própria, conhece muito melhor os outros. E se gostar de si própria, vai gostar mais dos outros, não é? Exatamente. O grande pecado, de facto, é essa ignorância. O homem ignora-se a si próprio, da sua essência. O homem conhece-te a ti próprio, não é? Como dizia Sócrates, conhece-te a ti próprio. É muito antigo. E isso é essencial. Sem esse autoconhecimento, a gente há sempre uma inquietação em nós. Exatamente. Há algo que falta uma peça. Aliás, falta uma peça.
muitas das maleitas, e falou há pouco algumas pessoas que querem respostas, porque há essa ânsia dentro delas, querem respostas de si próprias e sabem, nós já sabemos, eu sei, que os medicamentos não nos, é um paliativo, não é? Não nos dá as respostas que nós queremos, não é? E conhecendo, tal como dizem muito bem, conhecendo-nos a nós próprios, nós conseguimos entrar dentro de todos aqueles meandros que vão ajudar a resolver, a entender, a aceitar e a resolver aquilo tudo que nós temos para resolver, certo? Exatamente. Portanto, a proposta do yoga é o autoconhecimento. Exatamente. Há o yoga antigo e há o yoga moderno. O yoga é uma árvore. É uma árvore. Há um tronco e há as raízes. Eu falo da minha formação principal, que é o yoga antigo, que é o yoga que de Rose chamou Swasti Yoga, a codificação do yoga, a sistematização do yoga antigo. Tem raízes. E as nossas raízes quais são? Outras duas filosofias. Depois há uma filosofia comportamental antiga que é o Tantra. Tantra quer dizer rede, teia, filosofia comportamental. O tal comportamento fundamentado no tal matriarcal, sensorial, desrepressor. Nós evoluímos com o Tantra ensina-nos, o Tantra é uma cultura, é uma filosofia antiga que nos puxa muito pela nossa sensibilidade. Nós evoluímos, podemos evoluir pelo sofrimento, não é? A fome e o frio é que põe não é? O animal a caminho, não é? Exatamente. Mas podemos também evoluir pelo prazer. Comer bem, estar com os amigos, cultivar as artes, e o Tantra tem muito a ver com isso. Não é só o sexo tântrico, não é só a sexualidade, que é muito importante. O yoga tem um mecanismo, e eu já vou falar disso, porque é importante as pessoas pronto, que eu acho que isso não está muito divulgado, porque a maior parte das escolas de yoga são de linha Vedanta Brahmacharya, ou seja, os fundadores das escolas são monges. É uma maneira de estar no yoga. Há a escola tântrica e há a escola dos monges. Nada contra os monges, nada, é outra maneira de evoluir. Eu falo mais da maneira tântrica. Portanto, o yoga antigo é fundamentado na filosofia tântrica e na escola Samkhya. Samkhya é a filosofia teórica especulativa antiga, a tal filosofia naturalista. Portanto, yoga, filosofia prática, tantra, filosofia comportamental e Samkhya, filosofia teórica especulativa antiga. As três filosofias antigas juntas. Depois o yoga tem 8, é um tronco. O tronco é o Swasti Yoga, o yoga é o tronco, é o yoga antigo, o yoga pré-clássico. Depois é como a medicina. Depois a medicina era só uma e depois dividiu-se nas especialidades, não é? Há 8 ramos principais do yoga. A árvore tem 8 ramos. Asana Yoga, portanto o yoga corporal, não é? E que é hoje o mais conhecido, as posições, não é? As acrobacias, não é? Os yogas são acrobatas, brincam com o seu corpo, fazem tudo o que querem do seu corpo. A parte do asana, a parte corporal. Complementa-se com o Raja Yoga, a parte mental. Portanto, Asana Yoga, Raja Yoga. O que é que falta aqui? Karma Yoga, o yoga da ação. Hoje, felizmente, o que acontece muito, que é o voluntariado, que é a ação desinteressada. Há pessoas que vão pela ação. E aí nas Caldas temos um grande exemplo de um Karma Yogin, que é o Joaquim Sá, que há anos que trabalha e dá a comer a quem tem fome. Exatamente. Ou não olhando a quem. E tem uma história muito bonita aqui no Oeste, o Joaquim Sá, que é um amigo que eu conheço já há muitos anos. Eu conheci-o, eu tinha 20 anos, portanto agora tenho 60, portanto já conheço o Manuel e o Joaquim Sá há muitos anos. Ele na altura estudava
com um professor indiano que eu também vou falar nele. Também é uma referência para mim, que é um professor indiano chamado Prem Rawat, e encontramos aí nas Caldas pequenos estudantes desse professor indiano, que entretanto hoje é um cidadão americano, porque casou com uma americana, tem quatro filhos e 3 netos. Eu já vou falar nisso. Portanto, o yoga da ação, e falta aqui o yoga do coração, o Bhakti Yoga, portanto o yoga do coração, não é? Sentimento, a devoção aos mestres, por exemplo. Os cristãos têm a devoção por Jesus, é a grande referência. Ou Francisco de Assis, por exemplo, outra grande referência cristã, não é? Para não falarmos dos mais recentes, Madre Teresa de Calcutá, há grandes referências. A devoção está implícita. Por exemplo, Portugal. Portugal tem a devoção a Nossa Senhora de Fátima, não é? Faz parte da nossa cultura, é a devoção. As pessoas nem conseguem explicar bem porquê, mas parece que está no sangue. Portanto, o Bhakti Yoga, o yoga da devoção. Depois o Jnana Yoga, portanto o yoga pelo conhecimento, pelo estudo. O Laya Yoga, o yoga da dissolução. O Mantra Yoga, portanto, através dos sons e ultrassons. Há escolas de yoga que é muito mantra, muita música, muito canto. Quem canta seus males espanta. E o Tantra Yoga, o yoga do comportamento, portanto, 8 ramos do yoga. O principal no yoga é a meditação, de facto. A meditação é o principal. O yoga é sentar. Senta-te e medita. Mas não se medita. E hoje, quando se fala em meditação, a gente não sabe bem o que é que as pessoas estão a falar. Exatamente. É que porque tanta... há tanta coisa, mas meditação do quê? Da Igreja Católica, do Reiki, do quê? Há tanta meditação. E a meditação, a gente vai ao dicionário, quer dizer refletir sobre algo, não é? Pensar sobre algo. A meditação no yoga não é pensar, é parar de pensar. Yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Yoga é consciência. Então, o yoga trabalha o corpo. Hoje é bom senso, não é? É um moderado sucesso. Qualquer pessoa entendida recomenda, faz este gesto, não é? Alimenta-te bem, faz exercício, mexe-te, anda de bicicleta, vai para a natação, faz karatê, dança, faz exercício. E tem boa cabeça, ou seja, gere bem o teu tempo. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, sobram 8. Como é que vamos gerir essas 8? O que é que o yoga recomenda? Dedica 1 hora por dia ao yoga. O dia tem 24 horas, arranja lá 1 hora para praticar yoga. Só a meditação, que é o principal no yoga, que é estar quieto, sem fazer nada, estar presente. E há várias maneiras para chegar a esse silêncio, a essa quietude, onde tudo acontece, onde tudo é revelado. Como dizia o Einstein, não é? Há aquela fórmula, aquela frase célebre do Einstein. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Portanto, o yoga trabalha o corpo. Temos um corpo, vamos trabalhar a flexibilidade do corpo, tónus muscular, ficar fortes, com mais saúde a nível corporal. Porque temos este instrumento, que é o corpo. Vivemos neste corpo, não podemos esquecer este corpo. Eu pratiquei meditação dos 20 aos 40, sem trabalhar a parte corporal. Eu só fazia meditação, sentava-me e tentava meditar e conseguia alguns resultados. Depois, aos 40 anos, comecei a praticar yoga e a coisa melhorou muito, porque o yoga depois é tudo, é a alimentação, é o exercício físico, é o comportamento.
É a são os valores, integralidade do ser, não é? Portanto, é é o a ser cultura. total. Exato, exatamente. Portanto, depois o yoga é tudo. Portanto, só para quem nos está a ver ou a ouvir, há o yoga antigo e o yoga moderno. O yoga tem as oito ramos, não é? Depois, o yoga antigo tem 8 técnicas principais, que são 8 degraus. 8 degraus. O 8º degrau é a meditação. Portanto, os 7 degraus que temos que subir, que é recomendado subirmos, ajudam depois muito quando a pessoa sentar e meditar e tentar meditar. Quando eu estou a falar de meditação, eu estou a falar de intuição. Intuição linear. Porque há o flash da máquina fotográfica. De vez em quando toda a gente tem um insight. Olha, a meditação do yoga antigo já não é o flash da máquina fotográfica, mas sim o flash da máquina de filmar. Dura um bocadinho mais de tempo. E aí acontece muita coisa, ou seja, nós temos o corpo físico, temos o corpo emocional, temos o corpo mental, temos a intuição. Primeiro temos que parar o corpo, porque o corpo, como é que se diz? O meu professor de Rose fala neste exemplo. De dia nós não conseguimos ver as estrelas. Porquê? Porque está lá o Sol. O Sol eclipsa a luz das estrelas. Temos que trabalhar o corpo para depois poder que o corpo fique quieto. Depois, emocionalmente, como é que nós estamos a nível de coração? Somos invejosos, somos ciumentos, somos medrosos. Se não tivermos bem resolvidos a nível de coração, dificilmente vamos conseguir meditar. Porque se estivermos de cabeça quente ou se estivermos emocionados, nós não nos vamos concentrar. Se tivermos dores no corpo ou falta de saúde, não nos vamos concentrar. Portanto, o yoga trabalha o corpo, trabalha o coração, a mente fica mais concentrada e a intuição desenvolve-se. Portanto, é esta a proposta do yoga antigo, Esta é a proposta. Corpo forte, coração bem resolvido, mente concentrada, intuição desenvolvida. E aí, todo o nosso potencial é a flor que desabrocha por inteiro, não é? Há muitas pessoas que ficam só no botão, nunca desabrocham. E o yoga é uma maneira de evoluirmos mais rápido, ou seja, o yoga é um acelerador evolutivo. Dizem os textos antigos que nós evoluímos, queiramos, quer não, não é? Ou pela dor ou pelo prazer. Exato. Nós vamos evoluindo. Para podermos evoluir mais rápido, o que é que o yoga recomenda? Pratica 1 hora todos os dias. E em 10 anos, há umas estatísticas. Tu chegas à meta, 10 anos. O yoga diz que se praticarmos 1 hora por dia, evoluímos 1 milhão de anos numa década. Não é? Evoluímos. Ficarmos mais humanos. A ideia é essa, é a humanidade. Qual é o grande problema do mundo atualmente? É a falta de humanidade. Ou seja, temos que resgatar a humanidade. E há muita gente a trabalhar nisso, felizmente. Felizmente que as notícias, que o mundo não é só aquilo que o telejornal nos diz à noite, não é? À hora de jantar. Há muita gente a trabalhar nisso, com muita vontade. Portanto, e aqui é a meditação, que é o principal do yoga, portanto é o 8º degrau. Antes de chegarmos ao 8º degrau, gestos das mãos, linguagem gestual, aquilo que no yoga nós chamamos mudra. Mudra é gesto reflexológico, simbólico e magnético feito com as mãos. Por exemplo, isto é um mudra. Não sei se consegue ver. Este também é um, não é? Ou é este assim? Pronto, o estereotipo do yoga, não é? O estereotipo do yoga, pronto. Nós podemos, é um gesto, é um mudra, a mente reage, é um gesto reflexológico, simbólico e magnético, não é? Unimos o polegar ao indicador, os outros dedos descontraídos. Nós podemos, por exemplo, dizer que tem a ver com o sol, as mãos são um girassol, de dia as mãos para cima, de noite as mãos para baixo. Os dedos captam energia
e emanam energia, são terminais nervosos, portanto tudo o que fazemos com as mãos se manifesta no nosso psiquismo. Primeira técnica do yoga, mudra. Este até é bastante conhecido, não é? Dizem Exato. que o dedo, não é? O dedo, por exemplo, depois há as interpretações, que é normal, não é? Depois há as interpretações, há as filosofias. Uma delas diz que o dedo polegar é o divino. O dedo indicador é a personalidade, sou o eu. Ora, se eu fizer isto, eu fico unido ao divino, ou ao infinito, ou ao super-ego, ou ao eu superior, ou o eu profundo, chamem-lhe o que quiserem. Exatamente. Se eu tiver o dedo polegar e o indicador unidos, eu não me distraio. Se eu me distrair, eu separo os dedos. É uma maneira de estar mais concentrado, usando as mãos. Primeira técnica do yoga, mudra, gesto simbólico. Há muitos mudras. Há pelo menos 108, 100 mais 8 mudras. Assim como há 108 tipos de yoga, ou seja, 100 mais 8, considerados legítimos. Ou seja, há yoga para todos os gostos. Uns vão mais para a parte física, outros vão para a parte emocional, outros vão para a parte mental, outros vão... Portanto, cada qual vai encontrar o seu yoga. Exatamente. Não é? Cada qual acaba por encontrar o seu yoga. Se calhar o seu yoga é a pintura. Quando está a pintar, e a Ana pinta muito bem, desenha mandalas. Não é? Então, são lindíssimos, não é? E faz parte do yoga também a tradição de concentração no mandala, não é? Os mandalas. A pessoa está tão absorvida naquilo, está tão concentrado no quadro, que entra pelo quadro dentro e há uma altura, e eu, o observador, estou a pintar, e a obra de arte são uma coisa só, não é? Nós somos, como quando estamos a tocar um instrumento, um piano, à altura que eu e a música somos a mesma coisa. Ou quando estou a dançar, eu sinto aquilo e já não há mais eu daqui e a música dali. Não, nós chamamos, isso é o yoga, não é? Portanto, é essa união que acontece. É essa união que acontece. Portanto, para meditar bem, gestos das mãos. Depois, a segunda técnica do yoga antiga é o puja, a saudação prévia. Ou seja, os arquétipos. Alguém que codificou, chegou à meta. Como é que se sabe se chegou à meta? Pela sua vida. A árvore conhece pelos frutos que dá, não é? Os grandes mestres leiam a vida dos grandes mestres. Por exemplo, no cristianismo, já agora, porque o cristianismo também é oriental, as pessoas esquecem-se que o cristianismo também é do Oriente. Já agora leiam a vida dos santos, São Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, São João da Cruz, grandes. A vida de Cristo, para mim, diga. A vida de Cristo. Pronto, a vida de Cristo. Pronto, há muito. Pronto, eu sou cristão, não é? Eu da outra vez falámos. Eu sou cristão. Eu não tenho culpa de nascer cristão. Os meus pais eram, os meus avós eram. Eu nasci nesta cultura. E gosto muito, portanto, é a minha referência matriz. O que me motiva é a humanidade de Jesus. A humanidade dele. A gente lê a vida dos santos, e na Igreja Católica há cerca de 20 mil santos. A gente vai ao calendário católico, cada dia tem um santo, não é? Já agora leiam a vida de alguns desses. São grandes yogis, gente que conseguiu essa união. Com a devoção, com a graça, com a inspiração. Como falávamos da última vez, não é? Precisamos de exemplos que nos inspirem para termos vidas, inspirar outros e sermos exemplos, modelos genuínos, porque isso é que tem interesse. Portanto, estamos a falar nas técnicas do yoga, gesto com as mãos, a ligação às fontes, às pessoas que nos inspiram. Depois os mantras, vocalização de sons e ultrassons, técnicas, vocalizar sons antigos, são sons arcaicos, sons envolventes que catalisam a nossa essência.
Ao fazer os sons, nós limpamos o nosso corpo pela vibração. Portanto, mudra, puja e mantra são 3 angas, 3 partes do yoga antigo, ligados ao tantrismo. Mudra, gesto. Puja, a relação mestre-discípulo, ou professor-aluno. E os mantras, o tal cantar que há no yoga. O yoga foi criado por um bailarino chamado Shiva há mais de 5.000 anos, um homem que viveu na antiguidade. Era um bailarino virtuoso. Portanto, porquê é que ele dançava? E se verem uma estátua de Shiva, ele está a pisar o demónio da ignorância, não é? Quem dança seus males espanta. Portanto, o yoga antigo tem a dança e tem o canto. Eu convido os ouvintes, ou quem nos está a ver, vejam as coreografias do yoga antigo, do Swastika Yoga, ou do método de Rose, as danças do yoga. Porque há muita gente a praticar yoga, felizmente, e é bom que cada vez haja mais, mas a gente vê pouca gente a dançar com o yoga, que é arte, que é beleza. Isso é muito importante, porque a gente evolui, a beleza é que nos salva, não é? A beleza é que nos salva. A arte puxa muito por nós. Portanto, 3 técnicas do yoga: mudra, puja e mantra. Depois, vamos fazer os exercícios respiratórios. Muitos exercícios respiratórios. Respirar bem é a base. Respirar. Ora, hoje, há este movimento mundial, não é? Mindfulness. Mindfulness, a revolução mindfulness, não é? Mindfulness nas escolas, os meninos fazem, o mindfulness nas universidades, nos hospitais. É uma revolução de facto de consciência extraordinária que está a acontecer. E toda a gente fala na respiração. Porque o que é o mindfulness? É concentração, estar presente, aqui e agora. Ora, a maior parte fala na respiração, olha para a respiração, observa a respiração, sente a respiração. A respiração leva-nos para dentro, não é? É o tal Espírito Santo que nós falávamos na cultura judaico-cristã, a era do Espírito Santo, que é cada um de nós a respirar, e se estivermos conscientes desse poder, dessa força que atravessa o universo inteiro e vem até nós a cada instante, esse poder. Mas respirar bem, não é? Mas respirar bem. Pronto, o yoga depois vai ensinar a respirar melhor ainda. Respiração baixa, respiração abdominal, respiração média ou intercostal, respiração alto-torácica. E depois a respiração completa. Normalmente as pessoas vêm ao yoga e vamos trabalhar já a respiração. As pessoas não respiram mal e, como tal, se respira mal, tudo corre mal. Não se concentra, não produz, está em falta, está em pecado. Ou seja, o pecado o quê? É a pessoa estar desligada da fonte. A pessoa está em falta, não é? Pecar quer dizer falhar o alvo. Então, o objetivo da nossa vida é sermos felizes, sermos luminosos como um sol, e andamos tristes e chateados e aborrecidos. Porquê? Porque estamos desligados, temos que voltar a ligar, não é? O yoga é isso, é como a religião, é religar, voltar a ligar. Portanto, uns vão pela religião, pela devoção, ok, é o caminho. Não é incompatível com o yoga. O yoga é técnica. Qualquer religião pode praticar yoga. Não tem problema nenhum. O yoga é flexibilidade, adapta-se a qualquer circunstância. Eu trabalho com crianças, é yoga para crianças. Eu trabalho com a terceira idade, é yoga para a terceira idade. Eu trabalho com pessoas com dificuldades cognitivas, com o síndrome de Asperger e outras que não são propriamente problemas, são pessoas diferentes do comum, e muitos deles génios. E o yoga adapta-se a qualquer circunstância. Portanto, há o yoga cristão, há o yoga budista, há o yoga hindu, há o yoga, união. Portanto, estamos a falar na respiração, técnicas respiratórias, para limpar o corpo, oxigenar bem o corpo, purificar o corpo. Depois, a quinta parte do yoga, o quinto grau, é o kriya, atividade de purificação das mucosas, limpeza das narinas, limpeza dos olhos, dos ouvidos, da garganta, da língua, os dentes, é um kriya, lavar os dentes, não é lavar a língua, é senso comum.
lavar a garganta, lavar o estômago, lavar os intestinos. Os intestinos também se sujam. A gente tira os intestinos cá para fora, dá uma escovadela e mete-os lá para dentro. Bem, não é bem assim, não é? Há técnicas do yoga antigo que ensinam a limpar os intestinos. A melhor maneira de manter os intestinos limpos é ter uma alimentação limpa. Uma alimentação, de preferência, alimentos vivos e frescos. Nutritiva. Não alimentar-se de dor nem de morte. E isso não quero mais falar nisso. Pronto. Exatamente. A alimentação é uma coisa íntima. E isso o yoga também recomenda, não obriga, pelo menos de início, não obriga ninguém, aliás. O yoga é cada qual vai ao seu ritmo. O yoga recomenda a alimentação ovo-lacto-vegetariana. É muito antigo. É uma maneira, é aquele combustível certo para a pessoa evoluir mais rápido no yoga. Mas cada qual come o que quiser e o que lhe apetecer. Depois, se meditar, se calhar vai ter consciência e essa consciência lhe dará, é que lhe indica o que é que ela deve comer, ou seja, nós dentro de nós temos intuição para saber qual é o melhor alimento para nós. Portanto, o yoga também recomenda boa alimentação, manter o corpo, portanto, corpo a respirar bem, corpo limpo. Vamos então fazer as posições, que é o mais conhecido no yoga. Posições em pé, sentados, deitados, invertemos o corpo. Principalmente a atenção à coluna vertebral. Coluna para a frente, coluna para os lados, torção da coluna. Corpo bem forte, bem nutrido, bem trabalhado. E a seguir, vamos ao 7º degrau, que é a descontração. Isto só para as pessoas terem uma ideia do que é o yoga. 7º degrau, descontração. Trabalhou o corpo, respira bem, vai descontrair. Aqui, que é o Yoga Nidra. A pessoa normalmente deita-se de costas, ou de barriga, ou de lado, e vai assimilar a energia que gerou antes, com as técnicas respiratórias, com os mantras, com as posições, gerou energia, toca assimilar essa energia, armazená-la, para depois levar para a vida. 7º degrau, descontração, que é um 8º da prática. Portanto, o yoga não é relaxamento. Como muitas pessoas dizem, isso é muito chato, é muito parado. Não, o yoga é dança. O yoga é arte, é beleza. Tem uma técnica de descontração também. Porque se não nos descontrairmos, nós não nos conseguimos depois concentrar na meditação. Porque a meditação, vamos então à meditação, o principal degrau. 1º grau, concentração, mindfulness. O mindfulness é o hall de entrada. Temos que nos concentrar. Normalmente concentramos numa imagem, pode ser numa mandala, da amiga Ana Correia. Concentra-te nesta imagem. Durante 7 dias, concentra-te nesta imagem. De manhã e à tarde. De manhã, antes do pequeno almoço, à tarde, antes de jantar. As horas principais. Nascer do sol, pôr do sol. Concentra-te nesta imagem. 2 vezes por dia. Uma vez não chega. 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. Claro, a gente não assusta logo as pessoas. Começa com 5 minutos. Se a gente fala em 20 minutos, as pessoas dizem, não tenho tempo para isso. Estar quieto, sentadinho sem fazer nada. Sabe lá, professor, e os meus filhos, e o meu marido, e os meus cães, e os meus netos? É verdade. Está tudo muito ocupado, ninguém para. Agora, com o Covid, fomos obrigados a parar um bocadinho. Ou seja, 1º degrau, meditação, concentração. Podemos entrar em meditação, intuição. Se a concentração for boa, entramos em intuição. E há outro canal, ou seja, nós temos o canal mental, que é o canal 1. E temos o canal 2, que é a intuição. Olha que bonito. Gatinho tão lindo. A Lidiana aqui de volta de mim já há um monte de tempo a pedir atenção. E eu tive que pegar nela, porque... Pois. Eu também tive gatos e sei de voltar a ter um gato. Tenho cães, mas o gato é outra coisa. São uma delícia. São uma delícia. Não, amor, não. Portanto, eu estou a falar nos graus da meditação. Concentração, meditação e hiperconsciência, ou mega lucidez, ou iluminação. Nós não usamos muito o termo iluminação, porque senão até gozam connosco. Então és um iluminado. Quer dizer, a gente nem fala nisso, mas pronto, a tradição fala nisso. O tal flash
da máquina de filmar. Há um clarão, há um vislumbre, não é? Por isso é que é associada à iluminação. Portanto, há 3 graus da meditação, 3 graus. Imagens, por exemplo, uma mandala da Ana Correia. Uma flor, o pôr do sol, a chama de uma vela, uma estrela. Símbolos, um quadrado, um triângulo, um coração, o mar, o céu azul. E no yoga nós recomendamos, experimenta estas várias chaves para desenvolver a tua intuição. Concentra-te 2 vezes por dia numa imagem ou num som. Primeiro, recomendamos começar pelas imagens. Olha a chama de uma vela, e agora fecha os olhos e vês se vês a vela entre as tuas sobrancelhas. Aqui na terceira visão, não é? Os olhos físicos e depois há um olho de energia aqui, não é? Na raiz do nariz. Consegues ver a chama da vela com os olhos fechados? Ou seja, fecha os sentidos exteriores para desenvolver os interiores, para abrir os interiores. Há os sentidos exteriores e há os sentidos interiores. Primeiro grau, concentração em imagens. Segundo grau, concentração em sons ou mantras. Normalmente são mantras, a maior parte das vezes são mantras. O mantra matriz, o mantra mais antigo, Om, o som do universo. Om. O universo em expansão faz Om, não é? Haum, A, U, M. Mas não se vocaliza Aum, vocaliza-se Om. O de avô, A mais U, O. A mais U, O. Chateau, em francês. Acrescenta o M, nasalização. Om. O A é na garganta, o U é na língua, o OM é nos lábios. Om. É o mantra matriz, o mantra mais conhecido. Muita gente se concentra no mantra. Normalmente a curtos intervalos, ao ritmo do batimento cardíaco. É uma maneira de chegar à meta. Muita gente usa o mantra Om. Ou outros mantras. Há muitos mantras. Mantras da cultura hindu, mantras da cultura judaico-cristã, mantras budistas, mantras do sufismo, não é? Do islamismo, ou mantras aramaicos, da língua que Jesus falava, há muitos mantras. E muita gente, depois de experimentar as imagens, vai experimentar os sons. E vai, ao fim de um ano já sabe, não, normalmente ao fim de um tempo já sabe, bem, como é que eu me concentro melhor? É com imagens ou com sons? Tem que experimentar as chaves visuais ou sonoras, para ver qual é a chave que abre melhor o quê? O seu coração, não é? A sua essência, para chegar lá. E depois há um terceiro grau, que é o Tantra Dhyana. Que já não é imagem, já não é som. Então o que é o Tantra Dhyana? É a tal teia, a ligação à rede. Os sentidos estão virados para fora. E aí tem que estar muito bem. Já exige uma preparação com mais tempo, para a pessoa ter sensibilidade, porque a coisa é tão subtil, se a pessoa não estiver preparada, não sente nada, não é? Ou seja, tem as mãos com muito caulos nas mãos, não é? Trabalho duro, e passa a mão pela seda e não sente, não tem sensibilidade para isso. Por isso é uma preparação. Portanto, o yoga também prepara o corpo, prepara o coração, prepara a mente para sentir, Portanto, os 3 graus da meditação. E, de facto, a meditação é o principal. Havia não sei se quer perguntar alguma coisa sobre isto. Não, era só de facto esses degraus que nós temos que passar para uma boa meditação e depois, assim que possível, dizer então o que é a meditação cristã, porque Pronto, exato. Se há algo que diferencia Portanto, tudo a isto meditação que cristã. Ou se estou só a ver com a filosofia, sim. Pronto, a meditação cristã tem a devoção a Jesus. O mestre é Jesus, portanto, vai pelo coração. E recomenda, a meditação cristã existe há quase 50, quer dizer, existe desde o início do cristianismo. Dizem que é a primeira oração cristã.
que é o mantra Ma, Ra, Na, Ta, que é uma palavra do aramaico que quer dizer vem Senhor Jesus, que era também a senha dos primeiros cristãos quando eram perseguidos, era a senha para eles entrarem na casa uns dos outros. Diz lá a senha, Maranatá. Vamos pegar nisso. Exatamente. Portanto, Maranatá, que significa vem Senhor. Vem Senhor. Portanto, é isso que define, neste caso, a meditação cristã, portanto, que é o apelo à energia crística representada por Jesus na época, certo? Ou seja, a meditação cristã é uma oração, é uma maneira de rezar, como há outras, há muitas. A missa, a Eucaristia, é uma oração, aliás, é a oração dos cristãos católicos, a Eucaristia. Pois há as orações de pedidos, não é? Normalmente é as mais usadas, não é? A pessoa pede coisas, não é? Há a oração de louvor, há vários tipos de orações. A meditação cristã também é um tipo de oração, é chamada oração contemplativa, ou a oração do coração, era mais conhecida, também é conhecida por oração do coração. E usa o mantra aramaico Maranatá, mas pode ser outro mantra, depois a pessoa escolhe, experimenta, pode ser Abba, que quer dizer paizinho, não é? Pode ser Jesus, não é? Ou outra palavra, amor, Deus, pode usar outras palavras. Convém que seja numa língua antiga, que já não seja usada. Para quê? Para não haver associação mental, ou seja, para não estimular a imaginação. Ora, se a gente quer chegar ao silêncio, temos que ir para lá dos pensamentos, ou seja, porque a meditação é acima da mente, é outro plano. Não podemos ficar enrolados no pensamento. Portanto, a gente vai dizer para os Ma, Ra, Na, é associada à respiração. Pode ser associada à respiração. Está a ver? A respiração está sempre presente. No yoga, em todo o lado, a respiração está. Hoje se fala da respiração. Felizmente. Pode ser associada à respiração. Ma ao inspirar, Ra ao expirar, Na ao inspirar, Ta ao expirar. E a pessoa vai repetindo o mantra. Repete o mantra. Aqui repetir o mantra yoga, vocalmente ou mentalmente? É indiferente? Mentalmente. Repetição mental. É para dentro. Nem com os lábios, não. É com a mente. A mente é que diz o mantra. Diz o mantra, vocaliza o mantra mental, amorosamente. Vocalização amorosa do mantra. Aliás, todos os mantras devem ser feitos, aliás, tudo na vida deve ser feito com amor, não é? Cozinhar, tudo deve ser. Se o amor não estiver lá, as coisas não funcionam, não é? É o ingrediente secreto. Então, a pessoa, é o ingrediente, é o tal ingrediente. Portanto, pode usar o mantra cristão. Usa o mantra, mas não pensa no significado. Concentra-se no som. É o segundo grau da meditação, é o segundo grau, concentração num som. Há pessoas que concentram-se melhor em imagens, outras concentram-se melhor em sons. Tem que experimentar o que é melhor para si. E antes convém que haja um treino visual, concentração visual ou concentração sonora, para a pessoa saber o que é que funciona melhor consigo. Não é? Cada caso é um caso, cada qual vai encontrar a sua chave, que a leva para o centro, para o ser, para o self, não é? Como nós no yoga chamamos, podemos chamar o self, ou mônada, ou purusha. Os cristãos chamam o Cristo, não é? A tal consciência crística que a Ana está a falar, é muito bem. Portanto, a tradição do mantra cristão, que está no cristianismo desde o início, depois foi esquecido, foi posto de lado, e há 50 anos um monge aprendeu, um senhor chamado John Main, trabalhava na Malásia para o governo britânico, e conheceu um monge, um swami hindu,
E ele ficou maravilhado com a santidade desse monge, que era um monge que também se dedicava muito ao Karma Yoga, ao Yoga da ação. Tinha um infantário das crianças ou dos idosos, portanto, tinha uma ação social importante, ou seja, todos os grandes contemplativos depois são grandes ativos, senão não faz sentido, não é? Não é? A Madre Teresa ou o Papa Francisco levantam-se às 5 da manhã, tem uma hora de adoração, ficam ali quietos, olhar para, que é a adoração, portanto, é o Santíssimo Sacramento, ficam ali a olhar para a hóstia, porque eles têm a fé que ele está ali, então ficam ali com ele. Todos os grandes contemplativos da hora, todos os grandes empresários de sucesso, se a gente for ver a vida das pessoas com sucesso, tem essa parte do dia para si. Tem essa parte do dia para si. Nós costumamos dizer, pratica 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde. Quietinho, sentado numa cadeira, numa almofada, no chão, onde quiseres. De preferência sentado. Também pode ser deitado, mas deitado é para a terceira idade, ou quando estiveres doente no hospital, podes fazer deitado, mas não é a mesma coisa. Convém estar sentado, com a coluna ereta, porque porque a meta é ir para o céu, não é? Temos que ter a coluna ereta, não é? A antena do corpo é a coluna vertebral, temos que ter a coluna ereta para a pessoa se concentrar. E há muitas razões para isso, já há as razões científicas para que isso aconteça, de preferência de pernas cruzadas, quem puder, mas quem não pode, faz numa cadeira, faz numa almofada, interessa é que faça. Portanto, essa paragem, o padre Tolentino Mendonça, que agora não é padre, é cardeal, como sabem, esteve agora no 10 de junho, e eu tive a sorte de o conhecer quando estava na Universidade Católica, e é uma referência em Portugal. Toda a gente fala do poeta Tolentino Mendonça, muita gente nem sabe que ele é padre e agora é cardeal. Aliás, até falam que ele poderá ser o próximo Papa. Era bom termos um Papa português, não era, Ana? Já agora temos o Cristiano Ronaldo, temos o Guterres, temos tantos aí a dar cartas, se tivermos um Papa, então é que se cumpre a função de Portugal no mundo, como dizia o Fernando Pessoa e o Agostinho da Silva. Então, de facto, é a tal missão de Portugal. O Tolentino Mendonça eu recomendo muito. Eu tive a sorte de fazer um retiro de meditação cristã com ele, em Lisboa. E há ali no Lumiar de monjas beneditinas, espetacular. Ele tem um livro, eu até quero citá-lo agora, se não se importa, só para acabar a parte do yoga cristão. Ele tem um livro chamado Um Deus que Dança. Eu recomendo a toda a gente. Ele tem vários livros. Como sabe, ele foi escolhido para fazer um retiro para o Papa. O Papa na Quaresma reúne os cardeais e vão todos fazer um retiro. Há 2 anos, creio que foi há 2 anos, ele escolheu o padre português Tolentino Mendonça. Daí saiu um livro, que é o Elogio da Sede. A sede é fundamental. Se a pessoa não tiver sede, não vale a pena, não é? Podemos levar o burro à fonte, podemos bater-lhe, mas se ele não tiver sede, ele não vai beber. O Elogio da Sede. Eu vou só citar um poema dele, porque estávamos a falar da respiração, para acabar esta parte da meditação cristã. Novamente a respiração está lá, o tal Espírito Santo. Deixa que a respiração profunda do teu ser aconteça. Só isso. Não interrogues, nem busques. Deixa que seja Deus a procurar-te. Não caminhes. Deus virá ao teu encontro. Não procures contemplar. Permite, antes, que Deus te contemple. Não rezes. Deixa que, em silêncio, Ele reze o que tu és. José Tolentino Mendonça, Um Deus que Dança. Como sabe, ele escreve todas as semanas na revista do Expresso, já há vários anos. É muito importante. Depois, há poucos padres, mas há muitos padres apaixonados pela meditação. Há um padre espanhol, que é o Pablo Dorce, que escreveu um best-seller, que eu recomendo, que é a Biografia do Silêncio. Não sei se já ouviu falar. Não, por acaso não. Dorce. Procurem na internet, no YouTube, tem lá uns vídeos do Pablo Dorce, que é um padre espanhol, de Madrid. Eu só o descobri aí há 1 ano. Eu fiquei maravilhado e tive a sorte de estar com ele em Lisboa, na livraria mais antiga do mundo, que é a Livraria Bertrand no Chiato.
E foi uma delícia estar com ele um bocadinho. Ele lançou o livro Os Amigos do Deserto. Ele tem uma associação em Espanha que é Os Amigos do Deserto, que são cerca de 500 pessoas que fazem meditação regularmente. O silêncio, como via, não é? Recomendo muito. O Tolentino Mendonça, cardeal português, e o Pablo Dorce, o padre espanhol. Já o padre brasileiro, que eu também falei na última entrevista, que é o padre Domingos Cunha, outro padre português, radicado no Brasil, tem um livro de meditação cristã, uma oração integradora, muito interessante. Portanto, tem aqui meditação cristã, portanto, tem pano para mangas. Hoje até há uma meditação mundial para os países da lusofonia. Portugal, às 10 da noite hoje é sexta-feira, 17 de julho, às 10 da noite, Portugal, Brasil, Cabo Verde, Timor-Leste, gente que está nos Estados Unidos, no Canadá, vão ultrapassar, são mais de 100 pessoas, normalmente, que entram nestes grupos, quando há assim, é o aniversário de Lawrence Freeman, que é o padre que agora dirige a Comunidade Mundial para a Meditação Cristã, em França. E eu estava a falar do John Main, o tal padre, que conheceu um Swami hindu na Malásia, e ele é que o iniciou na meditação. Ou seja, o John Main trabalhava para o governo, ainda não era padre. Ficou maravilhado com a doçura desse Swami hindu. Eu acho que ele pertencia ao Ramakrishna. E depois esse Swami hindu, que era o Satyananda, esteve ligado, ou esteve muito próximo de outro grande mestre, que era o Ramana Maharishi, que eu também falei na última entrevista. A via do silêncio. E esse padre, e esse funcionário do governo aprendeu com esse Satyananda a dizer o mantra. A técnica era o mantra. Ele depois chegou à Inglaterra, foi falar tornou-se monge, e foi falar com os diretores, o diretor especial, não faça isso não é da nossa tradição. E ele, como fez o voto de obediência, castidade e pobreza, não fez. E trabalhou como monge dominicano, como monge beneditino. E depois, mais tarde, ao ler João Cassiano, um padre do deserto, um santo do século V, está lá o mantra. Está lá o mantra. E ele depois foi convidado pelo arcebispo de Montreal para fundar a Comunidade Mundial de Meditação Cristã no Canadá, depois em Londres, e hoje está em mais de 100 países. Cá em Portugal, agora com o confinamento, toda a gente veio para a internet, para o canal, para o Zoom, não é? E todos os dias, às 9 da noite, há um grupo de meditação cristã. Qualquer pessoa se pode juntar, pelo menos, para saber o que é e o que existe. Há uma iniciação e normalmente medita-se 20 minutos. Isso é de segunda a sábado. E virá a haver também ao domingo. Irá haver também. Portanto, esta parte encerra a meditação cristã. Portanto, a meditação do yoga eu já falei, concentração, meditação e Estamos é mesmo, já 3 graus. Já ultrapassámos o nosso limite para a nossa conversa desta vez, mas de certeza absoluta que vamos ter para mangas para mais conversas. Depois se quisermos explorar o yoga tântrico com os vários graus. Exatamente. Para falar, se calhar só com os vários graus, também se pode explorar essa parte. Exatamente. Que hoje aflorámos muito pela rama. Exatamente. Só para terminarmos que de facto o mais importante agora é meditar. É o mais importante. Como dizia alguém dizia assim, qual é a coisa mais importante? O discípulo pergunta ao mestre, qual é o ato supremo que se pode realizar? E o mestre responde, sentar-se e meditar. O discípulo insiste, mas isso não conduz à inação? Responde o mestre, não, é a inação. O discípulo diz, então a ação é algo inferior. E o mestre responde, a inação dá vida às ações. Sem ela, sem a inação, as ações são algo morto. Pronto. Exatamente. A importância da meditação, há cada vez mais gente a meditar. Eu fico maravilhado, por exemplo, há um senhor no Brasil que às 6 da manhã aparece no Instagram meditar. Às 6 da manhã, são 10 horas de Portugal. E com eles estão 25 mil pessoas a meditar. Meia hora. Depois volta à tarde. Depois é às 8 da noite. É meia-noite em Portugal.
E ele tem 25, 30, 50 mil com ele a meditar. Isto é espetacular, pá. Isto é espetacular, porque de facto está a haver a tal revolução silenciosa. Que vem de Exatamente. dentro para fora, como dizia o Exatamente. Saramago. De dentro para fora, como dizia o José Saramago, não é? O Exatamente. homem A novo. evolução que era necessária. O homem novo. O homem Exato. novo. Porque o homem velho, não se espera muito do homem velho, não é? Do Renova-se. homem novo, do homem sim, sim, do homem novo sim. Muito obrigado, Ana. Eu agradeço por mais, apesar deste percalço que nós tivemos novamente, conseguimos cá voltar ao contacto. Este foi o tema desta nossa conversa, de certeza absoluta que vai gostar. Agradeço da vossa parte quem nos esteve a ouvir por nos ter acompanhado. Já sabe que na próxima semana temos mais uma conversa aqui, sempre conversas de teor bastante nutritivo, vou pegar nutritivo, mas num nutritivo que vai para além do aspecto que nós podemos ver. António Freitas Rafael, mais uma vez muito obrigada por ter aceito este convite e fica já o convite feito para uma próxima conversa. Obrigada.